para a salvação não depende de ninguém. Vamos lá. Vamos aqui para o texto de Romanos, capítulo de número 9. Vamos começar do versículo... Vamos começar do versículo 6. Vamos ler do versículo 6 em diante. Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra... Deixa eu botar a mão um pouquinho aqui para trás. Isso. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha lá, hein? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, que foi dirigida a Isaque, né? Nem porque Ismael era de Abraão, que não queria dizer absolutamente nada. Por isso que ele estava falando, por isso que Paulo fala, nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Como eu disse até ontem, nem todos que são convidados para o casamento na igreja, nem todos são convidados para ir à festa particular que será depois da celebração religiosa. Não sei se você já passou por uma situação dessa, de ser convidado para um casamento só na igreja e depois você vai para sua casa e não ser convidado para a recepção que será no salão tal, que você nem sabe onde vai ser, porque a você foi negado o direito de saber. Não sei se você já passou por esse vexame. Se não, graças a Deus, menos mal, porque eu já passei. Depois eu te conto como é que eu saí dessa. Depois eu te conto como é que eu consegui entrar nessa festa sem ter esse convitezinho, aquele pequenininho que bota direcionado ao nome, se chama marido e mulher, cada um leva um papelzinho daquele para ser um convite, chama-se convite individual. Então vamos lá. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, não é a H. Virei, Deus falando que vai fazer com que Sara gere uma criança. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente, mas também Rebeca, ao receber de um só Isaque, nosso pai. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, a quem? A Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Gêmeos. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei,
para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentis. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Tá vendo? Para a salvação não depende de ninguém. E no lugar em que se ele diz: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Irmãos, preste atenção no que nós estamos lendo, irmão. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que corre da fé. E a Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Sim, como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, Jesus, né? Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Aquele que nele crê não será confundido. Palavra de Deus dita, lida, do versículo 6 ao versículo 33. Vamos conversar um pouquinho sobre esse lindo assunto. Para a salvação não depende de ninguém. É um assunto muito duro de ser digerido, de engolir. Os que vivem por obras, os que vivem pela prática de sacrifícios, os que vivem tentando se justificar, se auto-justificar, ter a sua justificação própria. Tem gente que acha que a sua justificação ela depende do seu comportamento. Eu já disse, não quer dizer que você deva viver com um comportamento mundano e profano, né? Quando alguém não entende a graça e a verdade, essa graça aqui, ó, que João falou aqui em João 1, 16, 17, olha o que ele disse aqui: porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Então eu quero mostrar a este mundo abençoado que a mensagem salvadora não é só a mensagem da graça. Pastor, por que tem ministério que só fala da graça, né? Eu prego a graça, eu só falo da graça. Mas acho que eles se esquecem que Jesus trouxe não só a graça, ele trouxe a graça e a verdade. Muita gente não quer ser confrontada com essa verdade, porque a graça é como passar um pano quente em tudo. Quando você fala assim, eu estou na graça, então eu estou passando um pano quente, né? Sabe, pode viver de qualquer jeito, pode fazer de qualquer coisa, e Deus aceita, e Deus concorda e tal. Aí você escuta a verdade. Então, tem a graça para a salvação, que a salvação não é um mérito humano, nenhum homem tem a capacidade de auto se salvar. Você pode ter muitas características boas, você pode ser um bom doador, você pode ser um bom semeador, você pode dar comida para os outros, você pode dar alimento, pode pegar metade do teu salário, sabe, distribuir lá com o povo da rua. Isso não faz de você um salvo. Isso não garante a tua salvação. A salvação é algo independente. Se você acompanhou aqui a leitura em Romanos 9, você vê que começa antes do nascimento. Diz no versículo 11 que ainda não era o gêmeo nascido, nem tinha praticado o bem nem o mal, para que o propósito, eu acho isso muito poderoso, para que o propósito de Deus. Então, todos que estão nessa terra, não tem ninguém que esteja nessa terra que esteja sem propósito. Não existe ninguém aqui navegando sem motor, sabe, sem um leme, sem a naus. Hoje eu já pilotei, você viu lá eu pilotando o barco? Estava eu pilotando aquelas águas lá. E então a nossa vida não está solta, a nossa vida não está largada, ela não está largada, ela tem um propósito. Eu estou aqui com um propósito. Se você entende um propósito de Deus para você, você está feito. Nada te incomoda, nada te perturba, nada te entristece, nada te deprime, nada te angustia, nada te tira a paz. Nada, porque você entendeu o teu propósito. Você entendeu o propósito de Deus. Traição, não trai ou não trai, não está nem aí. Quem mente para você, quem te engana, quem passa você para trás, quem não é sincero com você. Sabe, essas coisas, quando você entende o seu propósito, aí você vê que isto não tem nenhum sentido. É coisa sem importância nenhuma. Então, quando você vê aqui, não era o gêmeo nascido, Romanos 9, 11, ainda não era o gêmeo nascido, não tinha praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, Deus é quem elege, é Deus é quem escolhe, é Deus é quem chama, aquele que ele chama. Diz aqui Romanos 8, 30, ele diz, aos que predestinou, quanto à eleição, o propósito de Deus é quanto à eleição. Aí no Romanos 8, 30 ele diz assim, aos que predestinou. Então Deus predestinou, predestino, ou seja, você tem um pré-destino. Deus já preparou o teu destino. Paulo chama isso lá em Efésios 2:10, ele chama de obras preparadas de antemão. São obras que já foram traçadas na mente de Deus para mim e para você. São obras, se nós entendermos o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, qual é o propósito de Deus para a minha vida estar aqui, por que Ele me permitiu passar por aquilo que passei, sofrer aquilo que sofri, passar tanta luta, tanta dificuldade e me fez vir até aqui, e tu achas que aqui para frente Ele vai abandonar você?
Então, no Romanos 8:30, ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Todo predestinado, Deus vai lá e chama ele. E chama pelo nome. E ele vai atrás. Diz os profetas que ele mesmo vai atrás das suas ovelhas. Eu vou atrás, eu vou buscar. Jesus falou: eu tenho outras ovelhas. Acho que é em João 8, né? Eu tenho outras ovelhas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? A mim me convém conduzi-las. Eu acho que é João 10. Acho que é João 10 ou João 8. Eu não estou lembrado, não. Eu sei que está em João. Eu tenho outras ovelhas, a mim me convém conduzi-las. Eu não achei, não. Deixa, mas eu sei que é 8 ou 10. João 10, ou João 8 ou João 10. No finalzinho. Então Jesus tinha as ovelhas dele que ele falou: eu tenho que conduzi-las. Então eu predestinei essas ovelhas, eu tenho que chamá-las. Então a salvação ela é independente de qualquer homem. Nenhum homem pode se salvar. Não tem como eu me salvar. Não tem como você se salvar. Primeiro, morto em pecado, em delito, não entendiam, não buscavam, éramos inimigos de Deus, estávamos estranhas alianças, não conhecíamos Deus, não queríamos saber de Deus, espírito apagado, na carne 100%, tudo que nos interessava era a prática do pecado, os prazeres da carne, Aí Paulo diz no versículo 16, que é isso que é importantíssimo. Assim, pois, Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu disse ontem, falei um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, que Paulo não merecia ser salvo. Ele mesmo falou: vocês viram o meu proceder outrora no judaísmo. Ele falou lá em Gálatas 1,13. Vocês viram o meu proceder outrora no judaísmo. Eu não mereço ser salvo. Ele falou: eu não mereço nem ser chamado apóstolo. Eu não mereço ser chamado apóstolo de Cristo, porque eu era mau, eu era um homem sanguinário. Diz que ele consentiu na morte de Estevão. Está lá em Atos 8:1. Diz que ele, em Atos 8:3, diz que ele entrava nas casas e assolava as casas, arrastava as pessoas, batia nos homens, batia nas mulheres, matou pessoas. Outros, ele consentiu na morte de outros. E diz que ele respirava ameaça de morte. Paulo era o homem mais temido de Jerusalém. Ele está vindo para Jerusalém. Ele está vindo para Jerusalém. Os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, todos se esconderam por causa da fúria desse irmão chamado Paulo, que não merecia salvar, não merecia ser salvo, merecia ir para o inferno, igual a mim, só eu, igual a mim e vocês todos que estão me ouvindo, vocês estão me vendo, todos nós. Diz que todos nós andávamos desgarrados. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados. Éramos como ovelhas desgarradas. Cada um andava pelo seu caminho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos no nosso delito. Efésios 2:5, né? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida. Então vê como é a ação, ela é espiritual. É a ação do Espírito, não é uma ação humana, é uma ação do Espírito. É o Espírito que convence, é o Espírito Santo que vem até a nossa vida, é o Espírito Santo que nos confronta. Agora, o Espírito Santo está confrontando as pessoas, está falando com aquele traficante,
está falando com aquele bandido, está falando com aquele drogado, com aquela jovem viciada, está falando com aquele bêbado, está falando com aquele ladrão, está falando com aquele corrupto, está falando com aquele mentiroso, com aquele adúltero, com aquele homem mau, perverso, aquele homem com o coração cheio de perversidade. Deus está falando para você. Para a salvação não depende de ninguém. Deus escolheu Jacó, que tinha um comportamento muito esquisito. Jacó tinha um comportamento totalmente diferente do seu irmão, mas mesmo assim, Deus preferiu escolher Jacó. A gente olha para as pessoas e julga as pessoas. A gente olha o comportamento das pessoas e nós temos a mania. Graças a Deus que a gente aprendeu a não julgar ninguém. Nós lemos lá em Romanos 2, né? Romanos 2 está aqui. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então Paulo falou assim, olha, você não tem desculpa quando você se mete no lugar de juiz. Quando você se mete no lugar do juiz. Quem pode julgar? Só Deus. Nenhum de nós temos a capacidade de julgar. Paulo falou que Deus iria julgar o mundo pelo evangelho que ele pregava. Está lá em Romanos. Acho que é Romanos 16, 25. Deixa eu ver aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então diz que através da pregação do evangelho o povo seria julgado. Então não é o pastor, não é o irmão, essa pessoa nunca vai ser salva, essa pessoa não tem as características, a gente diz assim, essa pessoa não tem as características de gente de Deus. Até parece que as pessoas andam com uma plaquinha assim, eu sou de Deus. Nada disso, irmão. Às vezes as aparências enganam demais. Estava hoje conversando com um abençoado no barco. Ele falou, eu sou um senhor, né? De quase 70 anos, 60 e poucos anos. Eu sou um desviado. Ele falou, sou um desviado. Ele falou assim, porque eu sou muito polêmico. Sou muito polêmico porque eu vou em cima, sabe, das coisas e debato. Eu falei, então o senhor é igual a mim. Eu só não debato com as coisas que estão na Bíblia, com a palavra de Deus. Mas com o que o homem inventa, eu debato. Mas se está aqui escrito, sem criar heresias, porque tem gente que prega um versículo da Bíblia e cria uma heresia, né? E tem muita gente recebendo heresias no lugar da palavra de Deus. Tem gente que acredita que a ceia é do diabo, que Jesus Cristo já voltou, que nós já estamos glorificados, que não precisa de congregar. Então aquele monte de coisa, né, que você escuta por aí, essas pessoas já estão mortas na fé, já morreram na fé. É aquilo que Paulo falou a Timóteo, né? E nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então está aí, a terra está cheia de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As pessoas estão com os ouvidos ouvindo a serpente. Hoje eu até brinquei com esse abençoado e mais outros que estavam me escutando. Eu falei, quando eu chegar no céu, irmãos, falando com eles no barco hoje, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou procurar vai ser Adão. Eu vou dar um esfrega no Adão. Vou pegar ele. O abençoado lá estava reclamando de dor na coluna, né? Porque ele trabalhou. Eu falei, trabalhei demais, estou todo estourado, agora estou aposentado, estou todo estourado, todo arrebentado da coluna. Eu falei, trabalho é castigo, irmão. Trabalho é castigo. O homem, quando Deus criou o homem e botou ele no paraíso, ele não botou ele para ir trabalhar, não. Depois que ele pecou, que Deus sentenciou, agora do suor do teu rosto você vai comer. Vai ter que suar, vai ter que ralar. Então, trabalho é castigo. Esse é castigo. A gente são castigados por causa de Adão. Aí eu brinquei, quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar o Adão. Porque é ele que faz, eu estou dor na coluna, porque ele trabalha demais,
quem se arrebenta. Tem pessoas que trabalham em máquina de costura, trabalham 8 horas, como eu trabalhei 14 horas. Tinha crosta nas minhas costas. Crosta, ficava encrostado, calejado, de tanto trabalhar. Maldição mesmo, era maldição mesmo. Foi Deus que fez, está lá em Gênesis. Se você for lá, depois você vai lá, leia lá. Quando o homem fracassou, Deus coloca o homem no jardim, não fazia nada. O que ele fazia? Nada, ficava passeando. Aí estava sozinho, ficava olhando os bichinhos, dando nome aos bichinhos. Aí Deus falou, vou dar uma mulher aí para ele ter a companhia, ficar namorando, passeando e encher o jardim, né? Tenha filho, vai encher o jardim, vai ficar todo feliz, a comida tá aí, as árvores estão aí, só comer, tira o fruto, come, daqui a pouco vai nascer de novo, a árvore tá aí, tá plantada a árvore, você tira o fruto, come. Aí depois você tira o fruto da outra, come. O trabalho que você tinha é de tirar o fruto e comer. Tirar o aipim, tirar a mandioca, tirar a batata, só o trabalho era tirar e comer. Tirar e cozinhar e comer. Isso era o trabalho. Não é igual hoje, né? Você tem que cozinhar, trabalhar, ralar, horas e horas e horas e horas, e não dá o negócio. É maldição mesmo, né, pessoal? Maldição mesmo. Tá lá no Gênesis, não tô criando heresia, não. Vai lá em Gênesis, você vai ler lá. O que Deus sentenciou? E a mulher sentir dores na hora da gestação. Você vê aquela gata grita, tem que dar anestesia. Ai! Por causa de Adão, não. Por causa de Eva. Adão, porque ele que era o cabeça, foi fraco. Quando um cabeça de uma casa é fraca, aí a mulher, tadinha, tem que tomar a frente, né? Às vezes ela não foi chamada para isso, aí toma a frente, aí toma uma decisão errada, como foi lá no Jardim do Éden, tadinho. Adão não estava com ela. O que ela estava fazendo sozinha? Por que ele não estava andando com ela? Estava fazendo o que ele? Olhando para o macaco? Olhando para o leão? Por que ele não estava lá andando com Eva lá no jardim? Passeando, né? Só tinha eles dois, para quem vai ficar olhando girafa? Né? Ia lá passear com a mulher dele, mas deixou ela sozinha, deixou a mulher sozinha, deu ruim para ele. E deu ruim para ele só não, deu ruim para nós também. Agora estamos aqui, eu estava falando sobre isso. Mas, voltando aqui ao assunto aqui, para terminar, tá? Já estamos terminando. Me suporte mais uns 5 minutos. 9 de Romanos, verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então eu agradeço a Deus que Deus usou para com a minha vida de misericórdia. Quem eu era? Maconheiro, ladrão. Não, enumera aí, o que você quiser enumerar. A maioria dessas coisas ruins aí, não todas, né? Mas a maioria dessas coisas ruins, eu estive envolvido, muito envolvido. Mas a misericórdia de Deus, ela me alcançou. Você também foi alcançado. Você lembra da sua vida? Lembra do tempo que tu vivias em ignorância? Lembra do tempo que você vivia longe de Deus, longe da palavra? Sem o conhecimento da palavra, nos bares da vida, nos bares, nas boates, nos clubes, né? Ideal de Olinda, lá o Anchieta Futebol Clube, lembra lá do Escola de Samba de Beija-Flor, Padre Miguel, Tradição. Eita, era a vida. Era a vida que a gente vivia, sem saber de Deus, sem conhecer Deus, sem procurar por Deus, sem nenhuma ligação. Nós vivíamos 100% na carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico, diz, não depende. Aí Deus foi lá, me pegou, te pegou e te trouxe para a luz. E agora o que ele está fazendo com a gente? Ele está nos limpando. Isso que nós estamos fazendo aqui é o lavar regenerador, que Paulo disse aqui a Tito, né? Paulo disse aqui a Timóteo, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo, AD. É Tito mesmo. É Tito. Tito 3:5.
Tito 3,5, é tanta... Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então a justificação é por graça, a salvação é pela graça, o perdão é pela graça, pela fé, não vem de nós. Ninguém merece ser perdoado, ninguém merece ir para o céu, ninguém merece viver do lado de Deus, ninguém merece ter a vida eterna, merecemos é sofrer eternamente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos, é por meio da fé, e isto não vem de nós, é um presente de Deus. Efésios 2:8, Efésios 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Amém? Senhor Jesus, para a salvação não depende de homem nenhum. A decisão de salvar vem do alto. Se o Senhor tem e teve e terá um propósito na minha vida, foi por isso que o Senhor me resgatou das drogas, porque eu sozinho não conseguia. Eu não queria sair das drogas, eu não queria sair do álcool, eu não queria parar com as minhas farras, eu não queria parar com as minhas carnalidades, porque eu me realizava nas minhas carnalidades. Mas o Senhor foi lá e me buscou sem eu merecer, sem eu entender nada sobre Ti, meu Pai. Mas o Senhor já havia me predestinado, meu nome estava no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. O Senhor não escreve nome agora, os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Então ninguém pode pedir para Deus escrever nome depois, porque o nome já estão escrito antes da fundação do mundo, porque a eleição, a salvação é um plano do Deus eterno que faz, prepara e faz acontecer. Eu oro no nome de Jesus pela minha mente e pela tua mente, que a tua mente esteja agora totalmente ativada, regenerada, sarada, em perfeita paz, no nome santo de Jesus. Se tem alguém doente, receba saúde, receba vida, receba cura, receba milagres, receba maravilhas na tua casa, no teu corpo, na tua família, teus pais, teus filhos, sabe, toda pessoa da tua casa, tua vida financeira, tua vida sentimental, tua vida social, tua vida espiritual, seja agora motivada pelo céu. Eu oro em nome de Cristo Jesus por você, pela toda a sua família.